quando nós voltamos à luz das Escrituras, aquele contexto em que o povo de Israel se encontrava, ali tinha o Império Romano dominando aquele povo. E sabe o que era interessante, meus irmãos? Que eles viviam debaixo de um jugo pesado. Por que de um jugo pesado? Porque os romanos, eles cobravam altas taxas de impostos e ainda tinha um problema dos soldados, que eram corruptos. E aí o que acontece? O cobrador de imposto, eu acho que vocês lembram, tem um cobrador de imposto muito famoso na Bíblia, vocês lembram o nome dele? Zaqueu, né? Que é chamado também de publicano. E é interessante porque se o publicano, Roma mandava ele cobrar 10, ele cobrava 20. Então imagina, um povo sob o domínio romano, escravizado, com soldados corruptos, com publicanos corruptos, ou seja, cobradores de impostos. Talvez você diga, pastor, me dá um exemplo do que seriam os cobradores de impostos. Nos nossos dias seria como a Receita Federal. Eu mais ou menos para entender. Não estou dizendo que a Receita Federal é injusta ou é corrupta, estou dizendo que eles cobram os tributos, eles são responsáveis para que os tributos cheguem até o governo, né? Eles fiscalizam isso. Então eu quero que você imagine, meus queridos, que naquele dia eles eram esses responsáveis. Mas só porque naqueles dias eles eram corruptos. E aí o que acontecia? Quando você não pagava, se juntava ali o publicano com o soldado e colocava você na cadeia. Então você perdia a sua liberdade. Então, assim, o povo de Israel vivia debaixo de uma escravidão. Mas era só isso? Não, não era só isso. Eles viviam nas trevas porque eles tinham a lei de Moisés, mas não tinham a luz do mundo que era Jesus. Até porque o Senhor Jesus não havia vindo a este mundo ainda, ele já existia. Jesus existe desde o princípio, lembre-se, ele é Deus. O próprio Jesus disse, eis que eu e o Pai somos um. Mas ele não tinha encarnado ainda, ele não tinha morrido na cruz do Calvário ainda, ele não tinha espalhado o seu ensino ainda. Então aquele mundo vivia nas trevas. É tanto que a Bíblia diz que o povo que jazia em trevas viu grande luz, se referindo à pessoa de Cristo, quando ele chega com a pregação do Evangelho. E quando nós olhamos para aquele contexto e vemos um povo que estava escravizado pelo Império Romano, escravizado pelo sistema religioso, que não conhecia Cristo, e nós pegamos isso, meus irmãos, e pensamos em nós, antes do Senhor Jesus, aonde nós andávamos? Quantos de nós, antes que Cristo entrasse na nossa vida, porque a gente costuma usar uma frase assim, eu aceitei Jesus. Foi nós que aceitamos Jesus ou foi ele que nos aceitou? Porque, meus amados, quem estava perto